Nós estamos numa série de mensagens baseada na primeira carta de João. Estamos estudando a primeira carta de João sequencialmente, expositivamente. E hoje nós vamos meditar em 1 João 5. 1 João capítulo 5, versículos de 1 a 5. Vou pedir para você manter a sua Bíblia aberta, conferir tudo que vai ser dito aqui. Deixa essa palavra falar ao seu coração, porque é essa palavra que vai fazer diferença na sua vida nessa semana. 1 João 5, de 1 a 5. A série de mensagens tem como título Identidade Espiritual. Identidade Espiritual. E o tema de hoje, a fé que vence o mundo. A fé que vence o mundo. Diz assim a palavra do Senhor: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Que Deus abençoe essa palavra em cada coração. Amém. Certa vez perguntaram para um poeta se ele acreditava em Deus. Ou se ele acreditava em Deus, como é que ele definia Deus? E o poeta disse assim: Deus é um vazio. Deus é um vazio. E aquela resposta gerou um certo desconforto nos ouvintes. Como assim Deus vazio? Deus é um vazio. E aí o poeta explicou. E quando o poeta tem que explicar a poesia, fica chato. Sabia disso? Quando você tem que explicar uma poesia, é sinal que a poesia ela não cumpriu o seu objetivo. Ou o seu coração não está aberto para a poesia. Depois de ele ter puxado a orelha de todo mundo, ele explicou o que não deveria ser explicado. Deus é um vazio. Assim como um vaso deve ser vazio para que seja plantado nele flores preciosas. Deus é um vazio como a nossa boca é vazia e por isso nós conseguimos colocar alimento nela e degustar os mais preciosos alimentos. Deus é um vazio. Assim como o nosso corpo tem espaços de vazio. Porque sem esses espaços de vazio, não haveria flexibilidade. Não haveria movimentação flexível. Deus para mim é um vazio. É um vazio porque se ele fosse cheio, eu não caberia em Deus. E se eu não pudesse caber em Deus, nem aqui estaria falando com vocês. Deus é um vazio. Eu concordo com o poeta. E Deus é um vazio tão grande, ou é um vaso de flores tão grande, que diz a Bíblia que Deus sustenta todas as coisas. E por que não dizer que em Deus estão plantadas todas as coisas? E por que não dizer que em Deus está o universo todo, a criação toda? Deus é um grande vazio. E Ele gosta de preencher esse vazio com a gente. Ele gosta de preencher esse vazio com você, comigo. Sabe o que deixa Deus triste?
se eu estivesse falando apenas para as crianças agora, sabe o que deixa Deus tristinho? É quando você quer viver fora do vaso dele. É quando você acha que pode viver fora dessa terrinha que Deus preparou para você crescer, amadurecer e viver. É isso que deixa Deus tristinho. O texto que acabamos de ler, o apóstolo João mais uma vez destaca o amor. Deus é amor. E porque Deus é amor, o apóstolo João vai falar que esses mandamentos de Deus, eles não são pesados. Não são pesados. Mas também diz aqui no texto, e é a primeira vez em toda a carta de João, que ele vai falar de fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a primeira vez na carta inteira. Porque ele gasta um tempo precioso falando de amor. De amor, de amor. É como se João tentasse explicar para nós o vazio de Deus. Porque se a gente não entender o vazio de Deus, nós vamos achar que Deus está lá. E nós estamos aqui e Ele não está nem aí com as nossas dores, com as nossas angústias. Se a gente não entender o vazio de Deus, eu pensando aqui que João está tendo essa reflexão também, se a gente não entender o vazio de Deus, possivelmente você vai achar que servir a Deus, obedecer a Deus é muito pesado. Aliás, ser crente hoje é muito pesado, é muito chato. Se você acha que é pesado, se você acha que é chato, possivelmente você não entendeu o vazio de Deus. E se você não entendeu o vazio de Deus, possivelmente também você não está bem plantado nesse vasinho de Deus. E é essa atenção que João está nos chamando agora. Para os mandamentos não pesados de Deus e para a nossa fé. Nós vamos conversar um pouco sobre isso agora. Eu queria chamar sua atenção para esse verso, então, do capítulo 5, que diz 2 e 3. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Isso me faz lembrar de Jesus, quando ele falou que o fardo dele é leve e o jugo suave. Se o fardo de Jesus é leve, o jugo é suave, por que muitas vezes, para viver a fé cristã, nos sentimos tão pesados? Por que muitas vezes nós não conseguimos dar conta nem de cantar no momento de louvor aqui da igreja? De tão pesados que estamos. Por que muitas vezes você bate o olho no relógio, ou melhor, no calendário, e nossa, domingo, encontro com a igreja. Nossa, tem culto de manhã, à noite, eu só vou à noite. Aí chega à noite, nossa, chegou às 6 horas, tem que me arrumar, 7 horas é o culto. Por que é tão pesado? Por que não existe no nosso coração, de forma mais natural, um entusiasmo? Está chegando o encontro dos santos, está chegando o encontro da igreja, está chegando o domingo. Já parou para pensar que a nossa vida, quanto mais o tempo passa, fica mais corrida? Tensão, correria. Aí quando chega no domingo que você vai pegar um fôlego, estar com os irmãos é um peso. Estar na igreja é um peso. E aí vem o versículo 2 e diz o seguinte: nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando nós obedecemos a Deus. Olha só que interessante. É como se Deus, ou João no caso, revelado por Deus, dissesse assim: você quer ver Deus? Enxergue o seu irmão. Você quer enxergar seu irmão? Enxergue Deus. É como se não tivesse como desassociar o ser humano e Deus. Se você quer enxergar o ser humano, você tem que enxergar Deus. Se você quer enxergar Deus, você tem que enxergar o ser humano. Você lembra de um diálogo de Jesus, quando ele falava com seus discípulos assim: quem me vê, vê o Pai? Você lembra dessa história? Muito interessante essa história. É muito interessante por quê? Porque os discípulos dizem assim: Senhor, nós queremos ver Deus. O Senhor é o Filho de Deus, apresenta Deus para nós aí, nós queremos ver Deus. Aí Jesus, se fosse
Se Jesus estivesse no meio da adolescência, ele diria assim: está tirando? Está tirando o seu Senhor aqui? Como assim ver Deus? Se vocês não estão me vendo, quem me vê, vê o Pai. E eu fico imaginando, o texto não fala isso, mas eu fico imaginando assim, a carinha dos discípulos, aquela cara de interrogação, aquela carinha tela azul, bugada assim, né? E, como? Quem vê o Senhor vê Deus? O que Jesus está ensinando ali? Que Deus, Ele é revelado em nós. Em nós. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso, ao ponto de dizer para as igrejas: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É mais ou menos assim: olhem para mim, que vocês vão enxergar Jesus. Olha, Jesus disse isso para os discípulos: quem me vê, vê o Pai. Apóstolo Paulo: quem me vê, vê Jesus. Você poderia dizer isso hoje para alguém? Se alguém dissesse assim: eu nunca vi Deus, por isso que eu não acredito em Deus. Uai, você está me vendo aqui. Ah, você é Deus? Não no sentido popular. Mas eu vivo como meu Deus vive. Amando. Amando. E quando a gente vive como Deus vive, tudo pode acontecer. Transformações acontecem à nossa volta. Milagres acontecem à nossa volta. Porque nós estamos lá. Nós somos os agentes de Deus no mundo. Por isso que Jesus disse que Ele era a luz do mundo, mas Ele também disse que nós somos a luz do mundo. Olha só outra comparação. É como se Jesus estivesse elevando o nosso nível. Vamos lá, pessoal, vamos lá, moçada. Vamos viver a minha vida. Vamos viver a minha vida ao ponto das pessoas do mundo confundirem vocês comigo e comigo com vocês. Vivam dessa maneira. Então, se você quer saber se você ama o seu irmão, o texto acabou de dizer: obedeça aos mandamentos do Senhor, os mandamentos de Deus. E esses mandamentos são mandamentos de amor. De amor. Mas o texto também diz que esses mandamentos não são pesados. E eu queria então que você pensasse comigo assim: o que eu estou fazendo da minha vida que dá a ideia, que passa a ideia que tudo que eu faço em nome de Deus ou para Deus tem peso, é pesado? Faça uma reflexão aí agora. Faça uma análise da sua semana, do seu mês, do seu ano de 2017. Faça uma análise. Se você sentiu peso, ou está sentindo peso, inclusive por estar aqui agora, por que está pesado? Por quê? O texto que eu citei, Mateus 11:30, que fala que o fardo de Jesus é leve e o jugo é suave, deixa muito claro para nós que a vida de Cristo em nós traz leveza. E colocando um pouco de poesia nisso, traz beleza. Vou dar um exemplo de falta de beleza, para os irmãos terem uma ideia. Eu não sei se vocês sabem, mas às vezes quando a gente fala o oposto, ajuda a gente a entender o princípio, né? É assim. Pais que não amam mais seus filhos. Pais que desistem dos seus filhos. Um exemplo de falta de beleza, falta de amor, falta de Deus. Porque se faltou amor, faltou Deus. Se tem amor, tem Deus. Faltou amor, faltou Deus. Pais que não amam mais seus filhos. É um exemplo de falta de beleza. É um exemplo que está pesado ser pai, está pesado ser mãe. Ah, esse tempo está muito difícil, pastor. Esse tempo está difícil por falta de amor. E a própria palavra diz que nos últimos tempos, o amor de muitos esfriaria. Se esfriou o amor, tudo fica mais pesado, inclusive a educação dos filhos. Faça um teste depois em casa. Vai no Google e pesquisa na internet assim: como educar seus filhos.
como lidar com adolescente, como lidar com criança, você vai ter assim uma grande quantidade de pessoas falando sobre isso. Você vai ver linhas de pensamentos das mais diversas. E que eu acho que tem o seu valor, a gente procurar conselhos. A Bíblia diz isso, na multidão de conselhos há sabedoria. Mas nada substitui o seu amor pelo seu filho. Nada. Nada. Se você transferir isso para uma terapia de internet que eu falo de você pegar um texto que você nem sabe quem é que escreveu, sem ter nenhum cuidado de quem foi o profissional que escreveu, para tentar salvar a sua família, vai dar errado. E não é praga de pastor não. Não sei se vocês sabem, mas praga de pastor e de mãe pega. E eu não estou jogando praga não. É consequência natural da vida. Consequência natural da vida. Quando você não ama, não gera transformação, não gera edificação. Uma das cenas mais tristes que eu já presenciei foi no gabinete pastoral, conversando com o papai e a mamãe de um jovem. E a mamãe dizia assim: pastor, agora o meu filho é problema seu. Falei, como assim? Como assim, minha senhora? Sim, pastor, eu desisto. Há anos que eu luto com meu filho, agora ele está mergulhado no mundo das drogas, ele está trazendo essa porcaria para dentro de casa, eu não quero mais saber desse negócio. Agora o meu filho é problema seu. Falei, não, por mais que eu ame o seu filho, você é mãe, o seu amor não dá para medir. Se você abrir mão desse amor pelo seu filho, você está decretando a falência dele. Eu não quero saber, pastor, o senhor não mora com a gente lá em casa? O senhor não sabe da luta que eu tenho? Olha o amor esfriando aí, ó. Aí tem um monte de justificativas. As últimas notícias que eu recebi desse jovem é que ele continua perdido. Parece que ele está cavando um buraco e ele não consegue sair do buraco. Porque ele não é bem-vindo dentro de casa. A mãe deixou de ser mãe. O amor esfriou. Está morrendo. Está morrendo. Lembra do poeta no início da nossa reflexão? Que disse que Deus é um vazio, um vaso vazio. É um vaso de amor. Deus é amor. É um vaso de amor. Se você sair do amor, você morre. Então por que é pesado? Por que está pesado? Pare e pensa um pouquinho. Por que está pesado manter postura ética? Por que está pesado manter caráter? Ah, pastor, olha para o Brasil aí como é que está. Se a gente não for nos esquemas, a gente não consegue vencer nada. Ah, mas você é seguido, você é conduzido pelo maligno? Porque a Bíblia diz em 1 João 5, mas nos versículos posteriores, que o mundo jaz no maligno. Quem domina todo o curso do mundo é o maligno. Você está seguindo esse curso? Esse rio maligno? Ah, pastor, não é assim também, né? Porque a gente coloca maligno e dá um susto na pessoa, né? A gente joga um capetinho assim na conversa, o pessoal já assusta assim. Mas mal sabe que o diabo, ele não aparece de forma horripilante. Ele é sutil. É batalha espiritual. Ele é sutil. Por que está pesado manter postura? Por que está pesado manter caráter, bom caráter? Por que eu preciso colocar um adjetivo na palavra caráter? Só a palavra caráter bastava, mas hoje eu preciso colocar o bom caráter. Porque tem alguém aí que pensou em mau caráter. Ou a pessoa tem, ou a pessoa não tem caráter. Mas é impressionante, o tempo passa, a gente tem que colocar adjetivos nas palavras que somente elas resolveriam o problema. Isso é o mal do nosso século. A gente precisa inventar outras coisas, a gente despreza a essência. E tem que inventar outras coisas para tentar dar conta da vida. Ao invés de buscar a fonte. A fonte. O versículo que eu mais gosto na Bíblia é Provérbios 4:23, que diz assim: de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Eu vejo muita gente guardando um monte de coisas, menos o coração. Quem não guarda o coração,
não guarda a fonte da vida. Quem não guarda a fonte da vida, perde a vida. Bom, mas ainda eu quero falar um pouco mais de fé para você. E eu quero chamar a sua atenção para uma historinha bíblica que você deve conhecer muito bem. Até aqueles que nunca frequentaram a igreja conhecem. É a história de Jesus andando sobre o mar. Jesus andando sobre o mar e os discípulos estão no barquinho. E aí no primeiro momento, Jesus está se aproximando deles, andando sobre o mar. Eles pensam que é um fantasma. Mas Jesus, calma aí pessoal, sou eu, Jesus. Aí o Pedro, que era topetudo, o Pedro chega assim e fala: se é Jesus, manda-me ir até ti. Aí Jesus vem, e Jesus é assim, né? Você pensa que vai deixar ele numa situação constrangedora, ele vira a mesa com uma facilidade incrível. E aí Jesus vem, e o Pedro vai, lógico, ele é tupetudo. E olha só que interessante. Se eu perguntasse para vocês agora, Pedro teve fé? Sim, Pedro andou sobre as águas. Pedro teve fé. Ele foi até Cristo. Mas tem um momento que Pedro começa a afundar, porque ele começa a prestar atenção nos ventos. Ele começa a se assustar. E aí, com aquele temor no coração, ele vai se afundando, 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 e ele grita: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me. Aí Jesus salva ele e tal, mas tem gente que acha que Jesus pegou ele e jogou no barquinho. Não, Jesus pegou o Pedro e foi andando para o barquinho. Pedro anda de novo. Pedro teve fé? Teve fé. Mas o texto de 1 João diz que essa vitória que vence o mundo, ou seja, que vence o maligno, o mundo aqui é um sistema de valores, e não um mundo, o planeta, mas é um sistema de valores maligno. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Que fé é essa? É a fé 1 e a fé 2. Como assim, pastor? Fé 1, fé 2. A fé 1 é essa fé que Pedro teve em Jesus. Manda-me ir até ti. Aí Pedro foi. Houve fé. Mas o que faltou no Pedro? Fé em si mesmo. Pare e pensa comigo. Fé em si mesmo. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente não faz porque tem medo. A gente tem fé para acreditar que a palavra que nós estamos ouvindo aqui agora é de Deus. Você não tem dúvidas que é Deus que está falando com você agora. Mas falta uma outra fé, a fé em si mesmo, para você dar um passo em direção a Deus, em direção à vitória. A fé em si mesmo. Imagine só, vamos refazer a história de Pedro e Jesus andando sobre o mar. Imagine só se Pedro diz assim: se é o Senhor, manda-me ir até ti. Aí Jesus manda: vem. E Pedro: não, Senhor, eu estava só brincando. Já passou por isso na escola? Quando você vai enfrentar um garoto que é mais forte que você, uma menina que é mais, espalhafatosa que você, vem. Aí ela dá um passo, você: opa, não, estou brincando, que isso? A gente faz isso com Deus também. Às vezes Deus está dizendo: vai meu filho, eu estou com você, avança. Como diria minha bisavó, caminha. Mas a gente não vai. Que tem medo. A gente sabe que é Deus que está falando. A gente sabe que essa palavra é verdadeira, perfeita. Mas está faltando o quê? Esse passo, esse movimento que eu tenho que fazer. Não adianta ficar só orando no seu quartinho isolado, esperando que Deus faça tudo por você. É você que tem que se movimentar. Por exemplo, desemprego, que tem atingido muitos brasileiros hoje. A gente ora para que os nossos irmãos consigam empregos, que pessoas conhecidas nossas também consigam emprego. Mas imagine só se a pessoa ficasse assim: beleza, a igreja está orando. Não, tem que mandar currículo, tem que fazer entrevista, tem que bater na porta, tem que fazer barulho. É o seu movimento.
É como eu aprendi com um grande amigo pastor: pela fé eu tranco a porta da minha casa. Pela fé eu fecho as janelas. Pela fé eu coloco alarme no carro. Os irmãos estão entendendo a dinâmica? O fato de ter fé em Deus não anula a minha responsabilidade. Se os irmãos entenderem essa verdade espiritual, tudo fica diferente na nossa dinâmica de vida. Eu preciso ter fé em Cristo Jesus e eu preciso ter fé em mim mesmo. Se faltar uma das duas, vai dar ruim, como diriam os adolescentes. Vai dar errado. Eu preciso ter fé em Deus e eu preciso ter fé em mim mesmo. E essa fé é a vitória que vence o mundo. Ou é a vitória que vence o sistema maligno que está nos rodeando o tempo todo, de segunda a segunda, de segunda a segunda. Um jovem certa vez me procurou dizendo assim: pastor, eu pedi demissão do meu trabalho. Rapaz, você é louco? Nessa situação que o país está, para conseguir outro emprego vai ser difícil. Pastor, eu tive que tomar essa decisão. Eu tive que sair da empresa. Por quê? Porque eu estava sendo convidado diariamente para participar do esquema corrupto da empresa. Aí eu confesso para os irmãos que eu dei uma espiritualizada, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Eu falei. Mas eu pensei assim: esse menino tem muita fé, gente. Tem fé em Deus, mas tem fé em si mesmo, ao ponto de tomar uma decisão, porque Deus não toma essa decisão por nós. É nós que tomamos. E Ele tomou a decisão: estou fora. Estou fora porque os meus princípios e valores não batem com essa proposta maligna desta empresa. Eu estou fora. E não tem um final feliz nessa história não. Porque ele continuou desempregado por muito tempo. Porque viver pela fé, irmãos, a gente tem que pagar um preço. Não é assim: beleza, pastor, depois dessa palavra, amanhã estou pedindo demissão. Vai nessa. O menino estava preparado para encarar as consequências da sua decisão. O emprego veio muito tempo depois. Um emprego que respeitava os seus princípios e valores. Ele pagou um preço. Nós estamos dispostos a pagar um preço? Ou a gente é movido pelos noticiários da TV? Ou a gente é movido pela nossa conta bancária? E aí? Talvez seja por isso que nós não somos tão vencedores como poderíamos ser. Porque a nossa fé é uma fé pobre, fraca. Na carta de Tiago, na Bíblia, ele diz que a fé sem obras é morta. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Somente a fé em Cristo Jesus, sem ação, sem decisão minha, é uma fé morta. É o que Tiago está dizendo. Se tiver a fé 1, mas não tiver a fé 2, a sua fé é morta. Se você está na igreja todos os domingos e você não se movimenta baseado nessa palavra de fé que você ouve, a sua fé é morta. Não faz sentido. Aliás, você deve estar até perdendo o seu tempo na igreja. Porque você só fica impressionado com o discurso, mas não dá um passo de fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, irmãos. Fé em Deus e fé em si mesmo. Fé em Deus e fé em si mesmo. Quero terminar com um poeta que nós iniciamos a conversa de hoje, sobre o vazio. Deus é um vazio. Porque se Deus não fosse um vazio, nós não caberíamos nele. Se Deus não fosse um vazio, Deus não teria criado todas as coisas. E o que Deus criou? Um jardim. Deus criou um jardim.
E o jardim de Deus é plantado nele mesmo. Só que conforme o tempo vai passando, cada um aqui tem um jardim. A grande questão é, aonde você está plantando o seu jardim? Se você está plantando o seu jardim no vasinho de Deus, e o vasinho de Deus é só para ser fofo, porque o vasinho de Deus é um vasão. Se você está plantando o seu jardim no vasinho de Deus, você está plantando o seu jardim no amor. E quando a gente é plantado no amor, tudo que a gente produz é fruto de amor. Os nossos frutos denunciam as nossas raízes. Quando a Bíblia diz assim, que a boca fala, que o coração está cheio, é que quando a gente fala, falar é apresentar o fruto. Mas a gente revela também a raiz que está no coração. Então quando você fala mentira, você tem raiz mentirosa. Quando você fala adultério, você tem raiz adúltera. Aonde você está plantado? Aonde você está plantado para que você venha para a igreja, assim, às vezes com o coração tão pesado, achando que essa vida de santidade é conversinha de crente e que não pode ser uma realidade na sua vida? Onde você está plantado? Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse? Que fé é essa que você tem? Que não transforma você e não transforma você em uma agência de transformação no mundo. Que fé é essa? Eu termino a nossa reflexão falando de uma experiência que eu tive na terceira série do ensino médio, André. Eu conversava com os meus alunos assim: ei galera, sabe por que eu estou aqui hoje? Sabe por que eu compartilho com vocês a palavra de Deus? Aí alguns responderam assim: porque o senhor é professor, né? É assalariado, né? O senhor recebe para isso. É verdade. Eu sou professor, eu recebo para ser professor e tal. Mas vocês sabem por que eu estou compartilhando algo que é de viés espiritual e não tem nada a ver com ordem pedagógica de ensino? Aí o pessoal ficou meio assim e tal, e eles não souberam responder. Eu disse: então eu vou responder para vocês. Por que eu estou aqui compartilhando com vocês? Eu estou apresentando para vocês, ou tentando apresentar para vocês, alguns frutos que Deus me permitiu produzir, porque Deus me permitiu estar plantado nele. Então muitas coisas que vocês ouvem aqui, escutam aqui, não é mérito meu. É mérito do vasinho chamado Deus. Porque se eu não estivesse plantado nele, eu estaria morto agora. As minhas palavras não produziriam vida em vocês. Então é por isso. E aí então, eu contei a parábola do poeta do Salmo 23. Que muitos aqui já devem ter ouvido. Um artista decidiu encerrar a sua apresentação com o Salmo 23. E ele dizia: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E ele fazia o discurso com uma eloquência, com uma habilidade de oratória incrível. E no final, quando ele termina de recitar o Salmo 23, todos em pé, aplaudindo. Mas aí o dono do espetáculo chamou um senhor que estava na plateia e pediu para o senhor recitar o mesmo Salmo 23. E lá vai aquele senhor com uma voz fraca, trêmula, e recita então todo o Salmo. No final, ninguém ficou em pé, ninguém aplaudiu, todos estavam chorando. Aí o estagiário chegou para o dono do espetáculo e falou assim: ô chefe, o que aconteceu aqui? O artista falou o mesmo texto
E todo mundo, E aquele senhor, daquele jeitinho, todo simples, fez todo mundo chorar. O que aconteceu? Aí o dono do espetáculo explicou. Um conhecia o salmo do Deus. O outro conhecia o Deus do salmo. Um tinha fé apenas em Deus. Deus existe. Salmo 23, Bíblia, palavra de Deus. O outro tinha fé em Deus e fé em si mesmo. E quando a gente tem fé em Deus e fé em si mesmo, a gente transforma o mundo. Você crê nisso? Amém? Você vai viver isso em nome de Jesus durante essa semana? Você vai dar um passo de fé na sua casa e com a autoridade espiritual vai reorganizar algumas coisas que estão bagunçadas lá dentro? Porque é isso que eu espero que aconteça. Porque senão nós não vamos passar de meros religiosos que frequentam culto de domingo. A dinâmica da vida é na segunda-feira, irmãos. Aqui é só um pit stop, é só para abastecer o nosso coração. A corrida é amanhã, segunda-feira, quando você acorda e aquela confusão da semana começa. E é agora. É a hora de você recitar o Salmo 23 como aquele senhor que conhecia o Deus do Salmo. Vamos orar?